Bom dia, crianças. Hoje nós vamos falar na nossa aula de português sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas para que a gente possa compreender o processo de linguagem verbal, é preciso primeiro que a gente entenda o que é linguagem, certo? Então vejam só, a linguagem ela é caracterizada através de sistemas de signos de caráter simbólicos usados para expressar ideias, sentimentos, visando a comunicação entre o ser humano. Desta forma, para que haja uma boa comunicação, é preciso que seja utilizado um código e seja entendido pelos diversos tipos de processo comunicativo. Esse código pode ser constituído por palavras, originado de uma forma de linguagem verbal, ou ser constituído por imagens, sons, gestos e originando uma forma de linguagem verbal. Nós temos aqui algumas características que falam sobre a linguagem verbal. A linguagem verbal apresenta-se como sendo a forma de comunicação que é feita através de palavras, que oralmente se forma em escrita. A linguagem verbal utilizada em carta, bilhete, jornal, revista, sites, livros, diálogos, entrevistas, reportagens e filmes. Esse é o tipo de linguagem verbal que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? E a linguagem não verbal, ela é aquele tipo de linguagem que utilizamos entre os meios de comunicação e que não há palavras, como imagens, gestos e sons. Por exemplo, às vezes ela é utilizada de forma inconsciente. A linguagem verbal ela é utilizada em imagens, figuras, desenhos, sinais, placas, semáforos, bandeiras, logotipo, cores, gestos, posturas corporais, expressões faciais, buzinas, sirenes e apitos, certo? Então, vejam só, as duas formas de linguagem, verbal e não verbal, são extremamente importantes no nosso dia a dia, no nosso processo de comunicação. Na página 30 do livro de vocês, nós estamos falando aqui sobre língua e linguagem. Se vocês abrirem um livro aí na página 30, tem reflexões sobre a língua. Você já reparou como todo momento estamos interagindo com as pessoas e utilizando as mais variadas formas de comunicação? Pela fala, pela escrita, por gestos e expressões faciais ou corporais, imagem de recursos específicos da linguagem digital. Então, na página 30 nós temos aí uma tirinha, certo? Uma tirinha que vocês vão ler e vão responder a atividade abaixo, que tem da letra A até a letra G. Mas como é que vocês vão ler? Vocês vão fazer a leitura da imagem, tem uns quadradinhos aí que é chamado de tirinhas, que tem apenas a imagem, e vocês vão descrever o que é que tem aí, ok? Aí eu vou ler para vocês a letra A. A letra A pergunta o seguinte: o que expressa o rosto do personagem Suriá nos quadrinhos? Aí você vai dizer se ela tá triste, se ela tá alegre, se ela tá com disposição, se ela tá desconsolada, se ela tá com alguma tristeza. Tudo isso aí é no primeiro quadrinho. Já no segundo quadrinho, você vai comparar a posição da personagem de cada quadrinho. Em sua opinião, por que ela aparece em tamanho maior no segundo quadrinho? Você vai ver qual é a diferença e vai escrever aí na letra P. Já na letra C, como Suriá se sente no início da história e o porquê, como é que ela está se sentindo, Se ela se sente frustrada, sozinha, se está sem amigos, porque os amigos estão viajando, tudo isso aí você vai ver como é que você vai interpretar a letra C aí no quadrinho da tirinha. Na letra D, o que, além da fala da menina, permite ao leitor perceber os sentimentos de Suriá no primeiro quadrinho? Aí eu tenho a letra E. No segundo quadrinho,
O que expressa o dedo de suriar em posição para cima? Na letra F. O que você achou do modo que Suriá encontrou para fazer uma nova amizade? Essa resposta aí é pessoal, tá? Essa resposta aí, cada um vai ter a sua resposta. Já na letra G. Para produzir essa tira, que recursos foram utilizados nas imagens, né? Vocês vão ver aí como é que se foram falas escritas, isso que a gente acabou de falar, né? Se foi língua verbal, se foi linguagem não verbal, se foi as duas linguagens, tudo isso aí você vai descrever aqui na letra G, tá bom? Então, já na outra página, na página 31, você vai observar as imagens a seguir. Na letra A, tem uma imagem que tem um rapaz, 2 rapazes e 2 moças. Já no quadrinho B, temos uma criança beijando o gatinho. Na letra C, é um tipo de esporte que eles estão praticando, né? Ele está com o troféu na mão. E na letra D, tem um menininho, né? Tem um menininho para a gente saber qual a expressão desse menino. Que expressão, que linguagem ele está aí. Se ele está triste, se ele está alegre. Tudo isso aí vai ser resposta pessoal, tá? Porque a resposta pessoal é como a gente vê, não é como o nosso colega. É a nossa, do jeito que a gente enxerga aquela imagem. Lembrando que, olha, as palavras língua e linguagem têm significados diferentes. Preste atenção nisso. Linguagem é a capacidade de interagir com as pessoas por meio de palavras, desenhos, símbolos, gestos, cores e etc, né? Já a língua é o sistema de palavras e regras que se combinam entre si e que possibilitam a comunicação verbal e escrita entre as pessoas. Tá bom, minha gente? Então, vocês também vão receber outra atividade que eu vou passar, tá? Já vai estar prontinha, eu vou enviar para vocês lá no grupo. Vocês podem pesquisar isso aí na internet, já que vocês estão com o celular na mão, vocês podem pesquisar o que é linguagem verbal e o que não é verbal. Este assunto ele é imenso, então ele não vai ficar apenas hoje. Como a gente já sabe, toda segunda-feira eu envio a atividade e a gente corrige na quinta-feira. Só que quinta-feira eu ainda vou fazer mais explanação sobre esse assunto, porque é um assunto muito grande, é um assunto intenso e não dá pra gente falar em 2, 3 ou 4, 5 minutos, tá? Foi só uma explanação pequena, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E quando for na quinta-feira, a gente fala mais sobre linguagens verbal e não verbal, tá? Grande beijo e até lá!